Olá para você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Astrologia Clássica, vídeo de reflexões astrológicas semanais para entendimento do clima diário, facilitar aí a organização de vocês na atividade, né? Se você não me conhece, eu sou a Ana Rodrigues e semanalmente a gente faz essa reflexão. Mas navegue aqui no canal porque temos vídeos sobre outros temas da astrologia também, com algumas técnicas, possibilidades de entendimento sobre temas específicos, tá bom? Se você quiser ser membro do canal, tem ali o botão Seja Membro. Os membros têm um vídeo exclusivo por semana e vão ter muito mais. Logo mais eu vou lançar o curso de Astrologia Mundial com várias técnicas bem interessantes para se abordar o contexto global, mundial, e os membros vão ter aí algumas preferências. Então aproveite e se torne membro. Agradeço a quem já é membro pela preferência, pela permanência também. Muito obrigada. Se você quiser aprender astrologia para se tornar astrólogo, né, ter uma formação astrológica, eu tenho os cursos lá na minha plataforma. São cursos longos, consistentes, que é para formar astrólogo, tá? Não é curso só de planetas ou só de aspectos. Ali você começa do zero. Para quem não tem conhecimento nenhum de astrologia, começa do zero e vai até a análise, né, o delineamento da carta natal ou da carta horária. São vários cursos que tem lá. Então navega lá na plataforma que você vai encontrar um plano de estudo que te atenda lá, tá? Bom, a plataforma é aprenderastrologia.com.br, esse link que vocês veem aqui. Então você pode acessar direto, que já na primeira página eu tenho os cursos e tem alguns planos onde a gente concilia vários cursos. Você pode adquirir vários cursos. Os cursos não têm validade, então depois que você adquire, você não tem uma expiração do curso, você pode acessar várias vezes. Bom, vamos falar dessa semana. Então, gente, nós vamos abordar o clima diário da semana do dia 26 de março ao dia 1 de abril. E essa semana ela não é muito agitada como as anteriores, vamos ver. Bom, aqui, né, no dia 28, vocês vão ver que a gente tem uma fase crescente, né? Tivemos o início de um novo ciclo lunar. E é como eu falei para vocês, nós viemos de 2 semanas com muito movimento, na verdade de 3 semanas, né? Porque no dia 7 nós tivemos o ingresso de Saturno no signo de Peixes, tivemos lua cheia, tivemos Vênus, né, ingressando no signo de Touro. Daí na semana passada nós tivemos Mercúrio, tivemos Marte, tivemos o Sol ingressando, iniciando o ano astrológico. Muito movimento. Essa semana é meio ressaca, né? Ela não tem ingressos, além da Lua, né, que se movimenta muito rapidamente, mas temos conjunções, aspectos bem interessantes, né? Então vamos ver aqui como tudo começa. Bom, gente, nós vamos iniciar a semana com a Lua transitando aqui no signo de Gêmeos. E no dia 26 de março, na madrugada 1h38, ela vai chegar a um aspecto desafiador a Saturno, que está aqui no início do signo de Peixes, né? Bom, gente, então é um clima não muito favorável, mas vai acontecer durante a madrugada. Ele tem uma tendência instável mesmo, às vezes muito enrolada, confusa mesmo, né? É um clima pouco propício para início de atividades e assuntos importantes. Como vai acontecer na madrugada, talvez a gente não perceba tanto essa característica, mas ela é muito complexa. Iniciar atividades nesse momento, por exemplo, arrasta esse clima de complexidade, de confusão, de dificuldade em manter o passo, né? Gera muita instabilidade. Só que quando for 8 horas e 3 minutos, ali durante a manhã, a Lua que está transitando em Gêmeos, ela chega a um aspecto harmonioso ao Sol. E como o Sol está exaltado, e aqui nós temos bastante calor no signo de Gêmeos e no signo de Áries, já vai criar um pouco mais de velocidade, de dinamismo, né? Então a gente tem um ânimo, mas ele já tende a ser menos imprevisível, né? Porque o Sol, que é o astro mais rápido que a Lua, está num signo com secura, né? O signo de Áries está exaltado, então a gente tende a manter mais o ritmo, né? Ele tem uma tendência menos complexa, menos complicada, tá bom? Bom, e nesse momento os astros estão bem colocados de acordo com os hemisférios da carta, né? Esse aspecto acontece durante a manhã, né? O Sol tá aqui acima da linha do horizonte, ele determina, né, se o mapa é diurno ou noturno, e a Lua tá adequada aqui, tá abaixo do horizonte, na seita, né, no sect, na facção dela, cada uma chama de um jeito, mas enfim, ela tá no hemisfério do mapa que a favorece porque ela é noturna. Então a gente tem um clima bom, menos complexo, menos complicado, um pouco mais direto e tende a ânimo, bastante velocidade, tá bom?
Bom, dia 27 de março, gente, ele já vai trazer a Lua fora de curso uma boa parte do dia. Durante a madrugada, a Lua que estará em Gêmeos vai aplicar 60 graus a Mercúrio. A Lua está aqui na casa 4 e o Mercúrio está posicionado aqui na casa 2. Então, no meio da madrugada, a gente vai ter um pouco desse clima animado, eloquente, ele favorece trânsitos e tudo mais. Bem no meio da madrugada, então poucas pessoas percebem, né? Natural que muitas pessoas estejam ainda dormindo durante esse momento. Mas ele vai criando dinamismo para comunicação, para transportes, de maneira geral, ele é bastante animado, né? Vocês têm um perfil animado. Depois, às 7h57, a Lua aplica outro aspecto de 60 graus a Júpiter. Bom, é no início da manhã. Também mantém, né, a expectativa e o ânimo. Essa posição para Júpiter, né, esse aspecto para Júpiter é um pouquinho desfavorável, né? Porque aqui onde a Lua está, o Júpiter tem o detrimento dele. Então ele cria um momento de expectativa que às vezes ela meio que se esvai, evapora, assim a gente pode dizer. A natureza do sextil é leve também, não é um aspecto de muito poder. E logo se desfaz, e a partir desse momento a Lua vai ficar fora de curso, né? Então depois das 7h57 até o finalzinho do dia, a Lua não tem novos aspectos, aí já não é indicado para inícios, assuntos de começo, né? O ideal é você manter o passo dos projetos que você já está lidando, aplicar etapas, até é legal, né? Dentro de alguma coisa que já esteja em andamento, tá? E o dia 28, gente, então ele vai ter às 13h50 aqui o Mercúrio chegando ao mesmo grau em que está Júpiter. Ele até anima um pouco aqui durante esse momento, né, no meio da madrugada. E como os dois têm relação com deslocamentos para trânsitos, viagens, assuntos que têm essa relação com deslocamento em meios de transporte também, ele pode trazer esse movimento um pouco mais agitado. Estão no signo de Áries, né? E já ainda, né, estão numa faixa próximos do Sol, mas são bem agitados ali, pode criar um clima meio assim borbulhante, né, durante o meio da madrugada. Só que depois, gente, às 7h22, a Lua ingressa no signo de Câncer, domicílio dela, e a Lua dá esse tom pro dia, né? Então, o Câncer, como ele é um signo da água, que é um signo frio, ele recolhe mais, né? Então o clima já não fica mais agitado, propenso à instabilidade, mas é um pouco mais de reserva. Porém, é assim, gente, a posição da Lua em Câncer, ela não tende a uma calmaria só, né? O signo de Câncer é um signo cardinal. Então, insatisfações e interesses, eles continuam se movimentando de uma maneira geral. E aí vocês vão perceber, olha, 10h19, a Lua vai chegar exatamente ao mesmo grau em que está Marte. E essa conjunção, ela tende a recolher bem, ela favorece mais um clima da defesa, da reserva, da receptividade, ao invés da proatividade. Então, pode ser difícil, durante esse momento, aplicar assim, interesses muito ousados, mudanças muito radicais, por exemplo, já não é muito favorável. Ela tende mais a recolher, proteger, reservar, né? Não é uma característica que vai muito para fora. Mas Marte o perfil tem como tema a luta, a briga, porém aqui ele é mais reativo, né? Ele tende mais a reagir, né? Do que a criar um embate propriamente. Enfim, para alguns assuntos isso pode ser interessante, porque apesar do Marte ter uma debilidade no signo de Câncer, ele ainda está no próprio termo. Então, para fazer reservas, por exemplo, lidar com essa coisa mais de organização pessoal, pode até ser interessante, né? Evitem de qualquer maneira combate com as pessoas. Marte é sempre um guerreiro. Então, iniciar atividades combatendo pode levar esse clima de disputa, assim, ainda um pouco mais. Mesmo que ele não seja mesmo que não tenha aquele clima de uma disputa direta, agressiva, ela vai corroendo, né? Então, você tem que manter atenção a esses impulsos, né, mais agressivos durante esse momento também. 12h03 é a Lua quem chega a 120 graus a Saturno, e a Lua está aqui em Câncer e Saturno está em Peixes. Apesar da natureza do aspecto ser harmoniosa e a Lua estar no domicílio dela, aqui em Câncer é Saturno quem tem o seu exílio, o seu detrimento. E por isso, gente, mesmo o aspecto sendo harmonioso, tem um nível de complexidade acentuadíssimo. Assim, ele é pouco propenso a iniciativas muito radicais,
a mudanças nos interesses de uma forma muito radical, ele fica meio girando em torno. Então, eu penso que é uma característica mais favorável para a proteção. Ela tem uma tendência um pouco mais a retenção, né? Os signos são signos frios, então ele tem uma tendência mais a reter. Não é favorável para as grandes ousadias de qualquer maneira, né? E depois desse momento, é às 23h32 que nós temos o momento da fase crescente, quadratura entre a Lua e o Sol, com a Lua em Câncer e o Sol no signo de Áries, e os dois estão bem fortes, né? A Lua no domicílio e o Sol na exaltação. O momento crescente tem uma característica de impulso, e aqui, como o Sol está em Áries, a gente pode sentir mesmo esse impulso do movimento, né, para mudar um pouquinho nos assuntos, resolver as situações, iniciar as atividades. Ele dá um ânimo mesmo, né, cria um ânimo, mas vai ser bem no fim da noite, né? Então talvez a gente não perceba muito isso em termos de eventos cotidianos, eventos diários. Tem um pique animado aqui. O dia 29 de março, a gente tem o primeiro aspecto, né, entre a Lua e Vênus às 13h49 no horário de Brasília, 60 graus, né? Esse aspecto ele é harmonioso, onde Vênus está, a Lua tem aqui a exaltação, então todos os dois aqui, né, Lua e Vênus, estão bem colocados, e pode ser um momento interessante, continua sendo interessante para fazer reserva. Ele tem um clima ponderado, não é nem um pouquinho acelerado, tem uma característica pacífica, né, um pouco mais calma, então um passo de cada vez, né? É um clima agradável, amistoso, ele é bastante acolhedor, tá? Então podem aproveitar também esse momento para trocas, né, entre as pessoas. Ele tem uma característica para a criação de vínculos muito legal, né? Que favorece os assuntos artísticos, favorece os assuntos criativos também. Tem uma característica muito positiva para as coisas boas da vida. 20h34, um tempão sem novos aspectos, mas a Lua não fica fora de curso, né? Depois desse aspecto, ela começa a se aproximar da quadratura Júpiter. Mas não é uma quadratura desafiadora, gente. Júpiter tem exaltação aqui no signo onde a Lua está. Então, a natureza mais ríspida, mais difícil da quadratura é amenizada. Júpiter é um planeta que tem como tema prosperidade, benefícios, coisas boas da vida, deslocamentos e mudanças. E pode ser favorável para a aplicação de mudanças. Então sai um pouco da complexidade, né, dos signos frios aqui, né, do signo de Câncer, e ele cria um favorecimento para se aplicar alguma alteração. Agora tem um clima bastante assim voltado para a prosperidade, abundância e de muito acolhimento, de muita reserva. Por isso se torna até interessante para os assuntos vinculados a aquisições, prosperidade e tal, viagens, mudanças de uma forma geral. É um clima até agradável. O dia 30 de março a gente continua com um clima hesitante. Enquanto a Lua estiver transitando em Câncer, ela vai chegar a 90 graus aqui a Mercúrio. Esse já é um pouquinho mais complexo no sentido de troca, interação com as pessoas, para assuntos comerciais e do trânsito também, viagens pelas ruas, meios de transportes, equipamentos eletrônicos. A dinâmica da informação também pode sofrer um pouquinho de prejuízo. Pode ir para um campo mais difícil de se colocar, né, as observações, né, mexe ali, abala um pouco o ritmo de alguma forma. E depois desse momento, o próximo momento importante é às 16h03, mas agora é entre Marte e Saturno, um aspecto de 120 graus, né? Bom, Saturno está em Peixes e Marte está em Câncer. E esse aspecto, apesar da natureza dele ser harmoniosa, ele não é extremamente favorável, né? Como o Saturno tem debilidade aqui, onde o Marte está posicionado e o próprio Marte está num ponto de queda, ele tende a ser muito complexo, ele tende a ter pouca linearidade e assim aquela capacidade da tomada da iniciativa, assumir riscos, nada, tá? Ele corre em torno muito de puxar, né, para dentro. Só que como nós estamos falando de signos da água, frios e úmidos, né, essa tendência às vezes ela é pouco produtiva. Por isso que a natureza do aspecto em si, mesmo sendo harmoniosa, não é muito favorável. Temos uma diminuição de ritmo, pouca assertividade, muita complexidade. É muito puxado para dentro mesmo esse aspecto, e pode ter uma natureza muito mais complexa, né, de resolver as coisas. Então mantenham a atenção aí às
confusões, né, que vocês vão lidando e vão encontrando ao longo do dia. É um clima mais hesitante mesmo, né? Para risco ele é totalmente assim desconectado, né? Ele não favorece nem um pouco. E depois disso, gente, 19h31, a Lua vai ingressar no signo de Leão. Como o Sol que está dispondo a Lua está super ativo, então vai animar, criar um clima um pouco mais vigoroso, né? Durante a noite, vocês vão sentindo um pouco mais de uma energia vigorosa, ânimo, né? Alguma coisa mais otimista. E o dia 31 de março, então, último dia de março, sexta-feira, tem uma tendência estável, mas o primeiro momento importante, o primeiro aspecto é à tarde, quase para o fim da tarde, 17h29, né? Quando a Lua em Leão aplica 120 graus ao Sol. O Sol tá bem evidente aqui, exaltado, aqui onde a Lua está, ele tem o domicílio dele, né? Então vai continuar com esse clima bastante vigoroso. O Leão é um signo fixo onde a Lua está, então ele não tem aquele clima de instabilidade ou muita agitação. Tem ânimo, tem vigor, as coisas acontecem, mas não é aquela agitação super apressada, né? Dos signos cardinais, tá? Mas vocês vão perceber esse clima mais animado, mais vigoroso mesmo no ar, tá? Ele é otimista, então favorece aí manter o otimismo, alcançar o sucesso, ele visa bem essa coisa de popularidade, por exemplo, né? E o dia 1 de abril, gente, no sábado, às 9h06, então tem a Lua aqui no signo de Leão, na casa 3, aplicando 90 graus a Vênus aqui, olha, conjunta do ascendente, né? Bom, gente, esse instiga bastante o sentido de desejo, prazer, satisfação, acontece no sábado, ele vai para um clima pouco veloz, né? Muito na busca por satisfação, não tem assim muito aquele pique e energia para início de atividade. Então, apesar da Lua estar em Leão, que tem esse clima vigoroso, quando ela encontra aqui em 90 graus com Vênus, e Vênus está no seu domicílio e ainda cria uma recepção para a Lua na exaltação, ela diminui o ritmo consideravelmente. Então, vocês podem sentir até um pouquinho de preguiça para empregar as atividades. E não só preguiça, mas aquele clima de vou me dedicar só, que não tem necessidade de muito esforço, só as coisas que agradam, tal, né? Ele vai muito para esse campo. Agora, exalta a Lua e Vênus também está muito forte, então pode até ser um momento em que temas artísticos, né, os temas vinculados também à aquisição, moeda, compras de coisas, né, do teu desejo e interesse possam ficar bastante evidentes também. E ainda no dia 1 de abril, às 10h25, esta Lua transitando em Leão chega a 120 graus a Júpiter. Aqui os planetas estão bem colocados nas suas seitas, né? A Lua está na seita noturna, é um astro noturno. O Júpiter é diurno, tá na seita diurna, cria um clima de expectativa, de ânimo, de confiança, ele é bem confiante mesmo e se torna até adequado para os assuntos vinculados a temas financeiros, porque os dois aspectos do dia, eles envolvem os benéficos e mesmo esse primeiro que tem uma natureza, né, a quadratura é desafiadora, tem uma recepção boa para a Lua e Vênus está no seu domicílio, então acaba que favorece esse clima, né, de obter aí a satisfação. Ele é otimista também, Júpiter é um planeta que tem esse perfil do otimismo e de mudanças, né? Acaba que esse período especificamente, aqui ali às 10h25, um pouquinho antes e um pouquinho depois, ainda é bastante favorável para se aplicar algumas mudanças. Vai gerando movimento mesmo. E são os dois aspectos do sábado, e o sábado tem um clima animado. Então, finalizamos a semana assim. Então, vocês puderam perceber, como eu falei para vocês, que é uma semana que a gente não tem ingressos além da Lua, né? Mas temos momentos importantes, né? O Marte chegando a um aspecto a Saturno, a gente tem aspectos de Lua com Vênus também bem legais, né? Algumas coisas que vão se desenrolando de uma forma muito interessante. Aproveitem bem as influências dos dias da semana para organizar as atividades de vocês, né? Para perceber o clima também e obter aí resultados melhores, tá bom? Bom, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, não esquece de se inscrever no canal também. Se você quiser me acompanhar nas outras redes, tem aí as minhas redes, tá? Para você me seguir. Deixo um forte abraço para vocês, uma ótima semana e até a próxima. Até mais.